fazer de física para... E já, né, a gente começa de matemática. Bom, pessoal, bom dia, né? Acabou pegando essa parte aí da minha fala, mas não tem problema não. Vamos estar iniciando a revisão de física. Nós vamos fazer uma revisão sobre os conceitos de força magnética e indução eletromagnética. Como eu estava falando, eu quero emendar. Então, terminando essa gravação, a gente já faz matemática e eu libero vocês assim que a gente concluir a revisão de matemática do setor A, tá? A parte do setor A de física é a parte da física magnética, tá? Do eletromagnetismo. Especificamente, nós vamos falar sobre forças e sobre a indução magnética, tá? Então, vamos começar pelo conceito de força e dos seus componentes, tá? A primeira pergunta que eu tenho aqui para a gente fazer é essa aqui, ó. Em uma experiência realizada por um cientista de medicina nuclear, partículas eletrizadas negativamente de massa não desprezíveis são lançadas num campo magnético, cuja orientação é perpendicular ao plano dessa página de prova, com linha de indução magnética entrando no plano, tá? Então, linha de indução magnética entrando no plano, isso significa que vai ser representado pelo xizinho, tá? Vamos imaginar aqui que nós temos uma folha de papel mais ou menos assim, que vai representar o plano, tá? Então, ela está entrando, tá? Então, o campo magnético está vindo daqui e está passando para o outro lado da folha, tá? Verifica-se que as cargas elétricas se movem com velocidade de modo constante e em trajetória retilínea. Então, se a trajetória retilínea, aí então significa dizer que a força resultante, ou nesse caso vai ser a magnética, ela se completa, tá? Ela se equilibra com a força peso. Aí a pergunta é, sabendo que ela se move no plano dessa folha, o vetor velocidade dessas partículas está orientado para qual posição? Como vocês podem ver aqui, a indicação para a gente aqui é horizontal para a esquerda. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, a força peso sempre aponta para baixo, tá? Porque a carga, que é a partícula, ela está eletrizada e ela tem massa não desprezível, ou seja, a massa é considerável, tá? Então, se o peso é para baixo, para que a velocidade, não. Isso, para que a velocidade esteja em trajetória retilínea, né, para que isso aconteça, a velocidade seja constante, se a velocidade é constante, isso significa dizer que é lá na mecânica, tá? Lá dos primeiros conteúdos que a gente estudou. Velocidade constante, aceleração igual a zero. Aceleração igual a zero, força resultante igual a zero. Se a força resultante é igual a zero, significa dizer que a força magnética menos o peso tem que ser igual a zero. Ou seja, a força magnética é igual ao peso. Então, para cima vai apontar a força magnética. Se a força magnética aponta para cima, tá? A gente vai indicar a força magnética com o nosso polegar direito. E aí, se você fecha a sua mão, se você observar, polegar para cima, se você pega a palma da sua mão, ó, polegar para cima, representando a força. Aí vamos fazer aqui os dedos do Enderman. Então, força para cima e aí a velocidade para a esquerda, tá bom? E aqui é o campo, tá? A palma da mão representa o campo magnético. Nesse caso, o campo magnético está apontando para o outro lado, tá? Alguma dúvida, pessoal? Então, a velocidade apontando para a esquerda. Então, assim a gente descobre a direção da velocidade. Então, tem algumas questões que seguem nesse princípio de sentido da carga ou do sentido do campo, tá? Levando em consideração aí essas afirmações. Eu vou pegar uma outra questão aqui também com essa mesma característica, tá? Para a gente saber para onde está apontando o vetor. Para a gente ver. Olha só. Essa outra questão tem a mesma característica, a mesma ideia para fazer, que é o seguinte, ó. Uma carga elétrica que negativa, tá? Entra com velocidade v numa região onde
existe um campo magnético B. O campo magnético está entrando na tela do computador, tá? Então imagina que o campo está atravessando a tela do computador, como se você estivesse entrando mesmo, que está indicado pela letra X, e o símbolo X aqui no campo magnético significa que ele está perfurando a folha, tá? Entrando na tela, nesse caso. Aí é o seguinte, a alternativa que indica o vetor direção da força magnética, tá? Força resultante magnética, no exato instante no qual a carga entra na região do campo magnético, o vetor velocidade na posição horizontal. Então, o vetor velocidade está na posição horizontal apontado para a direita. Ok? Vejam só, pegando o gancho da questão anterior, a gente vai perceber o seguinte: ó, quando a velocidade está apontada para a esquerda, a força magnética está apontada para onde? Para cima, né? Obviamente, se você muda a direção do vetor velocidade, então a força magnética tem que estar apontada para onde? Ela vai inverter também. Então, se a velocidade está apontada para a esquerda, a força magnética para cima. Se a gente muda o sentido da velocidade, que agora vai estar para a direita, então a força magnética vai apontar para baixo, observando que o campo não mudou, tá? O campo continua entrando na folha. Então, o campo estaria apontando para dentro da folha, sim, a força magnética para baixo e a velocidade para essa direção aqui, tá? Campo, velocidade e força magnética. Alguma dúvida? Bom, Tranquilo. bem tranquilo, né? Vamos para mais uma questão aqui. Agora vamos fazer uma questão de cálculo, tá? A nossa questãozinha de cálculo diz o seguinte: numa região em que atua um campo magnético uniforme com intensidade de 4 Tesla, é lançada numa região, é lançada uma carga positiva conforme de cada folha seguir. Ao entrar na região do campo, a carga fica sujeita a uma força magnética cuja intensidade é de 3,2 vezes 10 a menos 2 newtons. O valor dessa carga e o sentido do movimento por ela adquirido no interior do campo são: nós temos aqui a velocidade, nós temos aqui o valor do campo, né? Nós temos aqui o valor da força. Nesse conteúdo de força magnética, uma das formas de nós calcularmos a força magnética é dada pela seguinte expressão: módulo da carga vezes a velocidade da carga, vezes o campo que ela está sendo sujeita, vezes o seno do ângulo que ela tem. Tá? Vocês vão perceber o seguinte: ó, o campo, nesse caso aqui, o campo, ele vai formar, ó, o campo ele está entrando na folha do papel. E a carga, né, a velocidade da carga, ela está apontando para cima. Logo, elas formam um ângulo de 90 graus, tá? Aí você precisa lembrar o seguinte: seno de 90 graus é igual a 1. Então, aqui a gente já tem que o seno aqui vai desaparecer, tá? Continuando aqui, nós vamos só substituir os valores. Vejam que eu quero saber o valor da carga, então eu quero saber o valorzinho desse cara aqui, tá? Eu vou tirar o módulo, porque a gente só quer saber o valor positivo, então o módulo eu posso desconsiderar. Já que eu quero saber o valor da carga, eu vou passar a velocidade e o campo dividindo. Ou seja, carga é igual a força. Agora eu vou passar para o outro lado dividindo. Velocidade vezes o campo. Vamos substituir os valores. O valor da força está aqui embaixo, 3,2 vezes 10 a menos 2. E o valor da velocidade, 4 vezes 10 ao cubo, como está sendo indicado aqui na figura. E o valor do campo, 4 Tesla, tá? Vamos primeiro multiplicar aqui embaixo e depois resolver em cima, tá? Então, vamos lá. Agora é só fazer cálculo. Em cima vamos repetir. 3,2 vezes 10 a menos 2. E embaixo é só a gente multiplicar. 4 vezes 4, 16. Vamos transformar em notação. Em cima, nós vamos tirar a vírgula aqui, ó, vai ficar 32. Só para poder dividir de maneira mais fácil.
32, quando eu passo a vírgula para a direita, eu tenho que diminuir um dígito na esquerda, tá? Melhor, em cima aqui. E agora fica mais fácil da gente dividir, ó. Divisão de mesma base. Primeiro, 32 dividido para 16, o resultado então vai dar 2. E base 10 sendo dividida, a gente repete a base e subtrai os expoentes, então vai ficar 2 vezes 10 elevado a menos 6 unidade de carga coulomb, tá? Então 2 vezes 10 a menos 6. Alternativa correta, letra C. Aí teria uma pergunta assim, como que eu sei que é C e não é a letra B? Primeiro, você vai observar que a força, o campo está apontando para cá. Imagina sua mão, pega na mão direita, esse aqui é o seu polegar, esse aqui são os seus dedos, tá? E isso aqui é a palma da sua mão, tem um Mzinho lá. Então, o campo está apontando para cá, atrás da palma da sua mão, a velocidade está apontando para cima, certo? E aí, quando você fecha sua mão, quando você vier fechar sua mão aqui, ela vai fechar no sentido anti-horário, ao invés de fechar no sentido horário, tá? Entenderam? Se o campo ou se a força magnética, ó, a velocidade está apontando para cima, se eles estivessem apontando para baixo, aí quando você fechasse a sua mão, ela fecharia no sentido horário. Tá? Vocês podem fazer o teste com a mão de vocês. Coloque sua mão aí para frente e fecha ela, já que a velocidade está apontando para cima, você vai perceber, tá, que ela vai estar fechando no sentido horário. Se a velocidade estivesse apontando para baixo, aí você iria verificar que ela estaria fechando no sentido anti-horário, tá? Mas esse não é o caso, então morre aí a questão. Vamos fazer mais uma questão de força magnética aqui e depois a gente vai para os exercícios de indução eletromagnética, tá bom? Vou escolher uma aqui, só um minutinho. Olha só, eu vou já começar a remover vocês, tá, da aula, que estão com a câmera desligada. Vou dar uns 2 minutinhos para vocês ligarem e depois eu vou remover, tá? Olha só, uma barra uniforme condutor de massa M igual a 100 gramas e comprimento de meio metro foi posicionada entre duas superfícies rugosas. A barra permanece em repouso quando uma corrente elétrica de 2 amperes a atravessa na presença de um campo magnético de modo um Tesla, constante que aponta para dentro do plano da figura. Com base nessas informações, determine o sentido da força de atrito, o módulo e o sentido da força de atrito resultante que atua na barra. Tá? Vamos lá, então fazer essa questão. E como que a gente vai resolver nesse problema aqui? Nesse problema aqui, a gente vai utilizar uma outra fórmula para calcular a força magnética. Tá? A primeira coisa que a gente tem que perceber aqui é o seguinte, que, primeiro, uma carga aqui dentro, vamos levar em consideração que isso aqui seja esse pontinho vermelho que eu vou fazer agora, levar em consideração que esse pontinho vermelho significa tipo a partícula ali dentro. Então, quando a partícula está ali dentro, ela vai sofrer a atuação, né, da força peso, tá? E a força magnética que vai estar ambas apontando para baixo, tá?
Isso por que a força magnética vai estar apontando para baixo? Porque vocês vão perceber que o campo está apontando para dentro da tela, tá? A gravidade, que é a aceleração, está apontando para baixo, ok? E como a partícula aqui ela está sujeita à força-peso, ela também vai estar se direcionando para baixo. Então, a força magnética, como está apontando nessa direção, o sentido da corrente é para a esquerda, o campo é para dentro. Então, sentido do campo para dentro, corrente para a esquerda, então a força magnética tem que estar apontando para baixo, tá? O campo magnético vai estar apontando para baixo, porque a configuração dos três vetores tem que estar igual a 90 graus, tá? E aí a força magnética para baixo, então nós vamos ter a força de atrito para cima. Então, o atrito ele é oposto à força magnética, à força-peso. Pelo princípio fundamental da dinâmica, nós vamos ter então que a resultante tem que ser igual a zero. E, obviamente, o atrito tem que se anular com a força-peso mais a força magnética, tá? Para calcular a força-peso, a gente tem que lembrar que a força-peso é massa vezes gravidade. É fácil de calcular. E a força magnética, a gente tem que lembrar que tem duas fórmulas para a gente calcular. A que a gente vai estar utilizando aqui é a fórmula campo vezes corrente elétrica vezes o comprimento do fio. Por que nós não vamos usar a mesma fórmula utilizada nessa questão aqui? Ó? Simples, tá? Porque nessa questão é dado para a gente o valor da carga, não é dado o valor da carga, é dado o valor da corrente. Então, a gente vai utilizar essa fórmula. Agora, é só substituir valores, tá? O valor da massa é 100 gramas, 100 gramas é 0,1 quilogramas, a gravidade vale 10, o campo vale 1, a corrente elétrica vale 2 amperes, tá? E o comprimento do fio, meio metro. Resultado final aqui, 0,1 vezes 10 é 1, mais 1 vezes 2 é 2, 2 vezes meio é 1 também. Então, o resultado final, 2 newtons, tá? Nesse caso, 2 newtons para cima. Então, a resposta correta, letra D, de dado aí. Letra C, letra C, não é D não, C, 2 newtons para cima, tá? Bem simples, apesar da configuração apresentar assim, a gente pode confiar aí que tá certinho e é bem tranquilo também de fazer, tá? Às vezes parece bem complicado, mas não é. Bom, próximo passo agora é a gente fazer alguns exercícios sobre a indução eletromagnética. Só para resumir nossa vida aqui, né? Primeiro, o que vocês precisam estudar na força magnética? Essa fórmula aqui, módulo da carga, vezes a velocidade da carga vezes o campo, vezes o seno do ângulo. Lembrando que se o ângulo for de 90 graus, o perpendicular, seno de 90 é 1. Então, isso aqui fica de boa. Ou então vocês podem usar essa outra fórmula aqui. Campo vezes corrente, vezes o comprimento do fio, vezes o seno do ângulo, novamente, se é 90 graus, tá? E geralmente 90 graus, a gente pode tirar o seno daqui e trabalhar somente com as três primeiras. Outra coisa que é bom vocês notarem, regra da mão direita, tá? Dá uma olhada aí, deem uma olhada na regra da mão direita, tá? É muito importante aí para vocês acertarem a questão, verificar se é sentido horário, verificar se é sentido anti-horário, e aí se é para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda, porque algumas questões gostam de fazer essa pergunta sobre o sentido e direção da força magnética, tá? Ou dos outros componentes, que é campo, velocidade, corrente elétrica, e é interessante vocês estarem atentos. Quem pensa muito pode estar dormindo ao vivo aí. Vamos lá. Bom, vamos fazer agora questões sobre a indução eletromagnética, tá? Vou começar aqui. Eu vou remover ela, então. Ela está dormindo. Vamos lá. Questões de indução eletromagnética.
Bom, um anel metálico cai verticalmente devido ao seu peso em uma região de campo magnético constante, saindo perpendicularmente ao plano da folha, tá? Percebam que agora é um pontinho que está representando o plano, então é como se a setinha do plano estivesse apontando para o olho da gente, tá? Assinar a alternativa correta sobre a corrente induzida. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, ó. Primeiro, se o campo está apontando para fora da folha, como se estivesse vendo nossos olhos, o campo induzido que a gente aprendeu pela lei de Lenz, ele vai estar apontando no sentido contrário, tá? Então lembre o seguinte da lei de Lenz, tá? Se o campo primeiro, vamos lá, letra A. Não existe corrente induzida no anel durante o percurso da queda. Falso, tá? Apesar do campo ser constante, o anel ele é mergulhado aos poucos dentro do campo. Então, nesse caso aqui, ele vai fazer a ação de um fluxo, tá? Aí na letra B, que é a correta, né? A corrente induzida do anel é o sentido anti-horário quando o anel entra na região. De fato, né? Quando ele vai estar entrando na região, as cargas, o campo vai estar crescendo, né? Então, sentido contrário ao sentido do campo magnético. Agora, quando ele está saindo, aí muda o sentido porque ele vai estar diminuindo, tá? Lembre-se da lei de Lenz, tá? O sentido do campo induzido é sempre contrário ao sentido do campo real, tá? Aí a letra C, a corrente induzida no anel é no sentido anti-horário quando ele entra, falso, tá? Na verdade, quando ele vai entrar, o sentido vai ser o sentido horário quando ele entra e depois ele vai seguir no sentido anti-horário quando ele sai, tá? Existe uma corrente induzida durante todo instante de queda, falso, porque quando ele chega mesmo no meio, não vai existir a corrente, ele vai entrar em equilíbrio, tá? A parte superior do campo com a parte inferior do campo vai ser exatamente igual, então vai ser zero. Existe uma corrente induzida somente quando o anel encontra-se totalmente imerso no campo, falso, quando ele estiver totalmente imerso, esse aqui vai cancelar, tá? Então, a alternativa correta, letra B. Agora que vale a pena eu explicar uma coisinha mais para vocês, que é o seguinte. Lembre-se de um detalhe muito importante. Para que exista corrente ou campo elétrico induzido, tem que haver variação no fluxo magnético, tá? Então, tem que haver um fluxo magnético sendo gerado ali, naquela região, para que as coisas possam funcionar. Caso contrário, não funciona. Então, a gente tem que ter isso daí para poder funcionar, tá? Tenham isso em mente, tá? Desculpem, eu tô falando meio doido aqui, é porque eu tô removendo algumas pessoas que não ligam a câmera, tá? Eu me desconcentrei aqui na hora de falar, explicar. Vamos agora para o próximo exemplo de indução eletromagnética. Também só seguindo o padrão de observar as coisas, tá? A primeira delas, observe a figura abaixo, que representa um anel condutor que cai verticalmente na direção de um fio fixo que conduz uma corrente elétrica, tá? Então o anel está caindo no fio aqui que conduz corrente elétrica. Observe também que a corrente elétrica está apontando para a esquerda e a queda é para baixo, né? A sinal alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado. Ou tem uma raiva, velho, de ter que tirar o aluno, sabendo que o cara tem que usar a câmera, aí começa o mandamento aqui, chover mensagem aqui. Eles me expulsaram. Começa. Mas vamos lá. Considerando, então vamos ver o que é correto aqui. Ó. Considerando que o plano do anel e o fio são coplanares, ou seja, estão na mesma região, conforme representa a figura, a corrente elétrica induzida, tá? Observe que essa é a corrente elétrica real, mas ela vai induzir uma corrente aqui no anel. A corrente elétrica induzida terá o sentido, nesse caso, para qual direção, né? Anti-horário ou horário, que não tem como ela ir para a esquerda nem para a direita, né? Já que é um círculo. E a força magnética resultante sobre ela vai ter qual sentido? Vejam que, se a corrente está apontando para a esquerda, tá?
e o anel está caindo, a gente precisa perceber que, nesse caso, o fluxo vai aumentar. O fluxo vai aumentar. Se a corrente elétrica está apontando para a esquerda, então o campo elétrico ele vai estar furando, tá? Furando aqui o papel. Vamos supor que isso aqui seja um papel, tá? Ou a tela do computador, ou a tela do celular. Ele vai estar furando a tela do celular, está apontando para trás da tela, tá? E aí, consequentemente, a força magnética vai estar apontando para cima, tá? Lembre-se, o campo magnético representa as costas da nossa mão, a força magnética representa o polegar e a corrente elétrica representa os 4 dedos da nossa mão, tá? E aí, o que vai acontecer? Lembre-se que o campo elétrico induzido ele é oposto ao campo elétrico normal, ao campo elétrico real, o campo elétrico do fio. Isso significa dizer que, em outras palavras, como a gente tem um ciclo aí da espira, o campo elétrico no fio, por exemplo, ele vai ser 2πr, e aí o campo elétrico, quando o campo elétrico cresce, é quando o raio diminui, ou seja, a distância diminui. Se o campo está aumentando quando a espira se aproxima do fio, isso significa dizer que o fluxo magnético aumenta. E se o fluxo magnético aumenta, pela lei de Lenz, o campo elétrico induzido é oposto ao campo elétrico real, tá? O campo elétrico, nesse caso aqui, é feito pelo fio. Então, se o campo elétrico, nesse caso, está apontando nessa direção, furando a folha, então ele tem um sentido horário, tá? Então ele vai ter o sentido horário. Logo, o campo elétrico induzido, que vai ter o sentido então, anti-horário, tá? E ele vai apontar para o topo da página, tá bom? Ah, tá. A força magnética que vai apontar para o topo da página, como indicado aqui na figura, tá bom? Então, essas são as questões um pouco mais teóricas. Deixa eu pegar agora algumas questões de cálculo, tá? A gente está vendo como que nós podemos estar resolvendo questões de cálculo sobre a indução eletromagnética. Quer dizer, é só se eu achar uma questão aqui de cálculo. Parece que vai ter não. Bom, chegou. Olha só, questão aqui agora de cálculo que a gente está resolvendo é o seguinte, ó. Uma espira locomovendo-se paralelamente ao solo e com velocidade constante atravessa uma região onde existe um campo magnético uniforme perpendicular ao plano da espira e ao solo. O fluxo magnético registrado a partir do instante em que a espira entra nessa região até o instante de sua saída é apresentado no gráfico, tá? Aí, analisando o gráfico, pode-se dizer que a força eletromotriz induzida em volts no instante 0,2, ou seja, aqui, é igual a quanto? Quando o instante é 0,2, 2 segundos, o fluxo magnético é 4, tá? Então, qual que vai ser o valor da força magnética induzida aqui? A gente tem que entender o seguinte, ó, o fluxo, a força eletromotriz induzida, nada mais é do que a variação do fluxo dividido pela variação do tempo. Toda vez que for preciso calcular no único ponto,
a força eletromagnética induzida vai ser a força eletromagnética não, força eletromotriz induzida vai ser zero, porque é do único ponto, tá? A variação do ponto é zero, porque você faria esse ponto menos ele mesmo, então não tem o que calcular, é zero. Outra observação importante, observe que de 0,1 a 0,3 a força eletromotriz induzida é constante. Então, se força eletromotriz não, o fluxo é constante. Se não há mudança no fluxo, ou seja, se o fluxo não está crescendo nem diminuindo, não há corrente elétrica, portanto, não há força eletromotriz induzida. Resumindo a história. Alguma dúvida? Beleza. Deixa eu ver se tem alguma com cálculo menos assim. Bom, eu não estou achando aqui. Eu vou pegar um outro caderno aqui para a gente fazer. Deixa eu procurar aqui. Pelo menos uma questão para a gente encerrar nossa aula de hoje. Indução eletromagnética, fazendo pelo menos um cálculo aqui do valor dela, tá? Então, vamos lá. Achei uma aqui, consegui encontrar uma. A gente finalizar a nossa aula de física e depois a gente começa de matemática, tá? Bom, essa questão ela diz o seguinte pra gente, ó. Analise a figura a seguir, que representa o esquema de um circuito com a forma da letra U, disposto perpendicularmente à superfície da Terra, tá? Nós temos aí o suporte isolante elétrico, aqui indica pra gente a gravidade, o campo que está furando a folha, a velocidade para baixo, nós temos aqui um resistor, tá? Esse circuito é composto por condutores ideais, ligados por um resistor de resistência 5 ohms. Uma barra L também constitui um condutor ideal com massa de 1 kg e um comprimento de 1 metro, encaixada por guias condutoras ideais em suas extremidades, desliza sem atrito e sempre perpendicularmente aos trilhos A, B e C, D. Todo o conjunto está imerso em um campo magnético constante, no espaço e no tempo, de módulo igual a 1, com direção perpendicular ao plano do circuito e cujo sentido é entrando na folha, né, igual o X está marcando aqui para gente. A barra é abandonada, iniciando seu movimento a partir do repouso. Desprezando a resistência do ar e considerando que a gravidade vale 10, calcule, letra A corrente elétrica induzida após o equilíbrio, tá? Então, para calcular a corrente elétrica induzida, a gente vai fazer o uso da força magnética, tá? Então, aqui, nós vamos ter que a força magnética resultante, ela tem que ser igual ao peso, tá? Ou seja, como o ângulo é de 90 graus, o seno pode ser desconsiderado. Como a gente quer corrente elétrica, nós vamos usar essa fórmula aqui. Campo, corrente vezes comprimento do fio. E isso tem que ser igual ao peso, que é massa vezes gravidade. Como eu quero saber na letra A o valor do campo, da corrente, eu vou passar o campo e o comprimento para o outro lado dividindo. Aí é só substituir valores. A massa vale 1 kg, a gravidade vale 10, o campo vale 1 Tesla, ó, tá aqui, ó, e o comprimento do fio vale 1 metro. Ou seja, resultado final, 10, tá? 10 amperes, tá? Bem boba a questão mesmo, em termos de cálculo, tá? Para fazer o cálculo é bem simples. Aqui a diferença é que você tem que levar em consideração que como tem massa,
isso significa dizer que provavelmente o peso vai ser utilizado, tá? E na letra B, é pedido para a gente calcular a força eletromotriz, tá? Após o equilíbrio. Então, como que a gente vai calcular a força eletromotriz após o equilíbrio? Força eletromotriz, nesse caso induzida, ela é igual à resistência elétrica vezes a corrente. Ou lembre-se, U é igual a RI, tá? Porém, em termos de geradores, esse U é a força eletromotriz. Ora, a resistência foi dada na questão, ele fala que vale 5 ohms, e a corrente elétrica a gente calculou que vale 10. Portanto, 50 volts. Esse é o valor dessa voltagem nessa situação descrita, tá bom? Uma observação importante. Apesar de indicar a velocidade aqui para a gente, nós não usamos a velocidade para resolver, tá? Uma outra forma de calcular força elétrica seria carga, velocidade, campo e o seno do ângulo. Nesse caso, o ângulo é 90, então o seno de 90 é 1, ficaria somente isso aqui, ó, módulo da carga, velocidade e campo. Tá? Mas como a velocidade não foi dada aqui e nós queremos exclusivamente calcular a corrente elétrica, a gente usa a outra forma de força magnética. Bom, como eu avisei, infelizmente nossa aula vai estar encerrando agora. Eu peço a vocês que esperem um pouquinho, não se desloguem, vou fazer chamada. E por enquanto eu vou só interromper a gravação.